Fala galera, Leandro Aguiar aqui na área, mais um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo eu quero falar para vocês uma longa busca minha para entender por que toda vez que eu trabalhava na minha narrativa, as forças antagônicas, a minha audiência, dos lançamentos que eu fiz, dos projetos que eu desenvolvi, ela respondia prontamente. Para você que não entende o que são as forças antagônicas, é quando tem uma força que está se opondo a uma outra força. Por exemplo, o bem e o mal. Pensa comigo, qual seria a graça de um filme, você está assistindo Star Wars lá, e o Luke Skywalker não tem ninguém tentando impedir ele de fazer o que ele precisa fazer. Não tem Darth Vader, não tem nada. Imagina como seria sem graça. Porque simplesmente ele conseguiria tudo o que ele quer. Mas o bem não consegue o que quer, por quê? Porque tem o mal. O positivo tem quem? O negativo. A luz tem quem? A sombra. E isso é o que movimenta a vida humana como a gente conhece aqui, né? Sempre que você vai ver quando tem uma guerra, né? Todas as guerras que tiveram, era um sistema, muitas vezes comunista, querendo implementar uma ditadura comunista contra um sistema que estava contra aquele sistema. Então eram duas forças se opondo. E essas duas forças, elas se opõem desde sempre. Mas vocês fazem ideia, quando foi que isso começou? Qual foi o momento? Por que a gente é escravo dessas duas forças? E eu vou agora voltar na história, mas vou voltar pra caramba, não vou voltar pouco não. Vou voltar lá em Gênesis, começo do livro de Gênesis. Estamos falando aí de aproximadamente 5.000 anos e lá vai algumas pedradas. Em Gênesis tem uma passagem lá muito legal que ela diz o seguinte. Ela diz que o homem, ele comeu um fruto que tinha conhecimento do bem e do mal. E muita gente fica sabendo dessa história, acha que é uma fábula, né? Uma fábulazinha, uma história ali da Bíblia, que não tem muita relevância, mas essa história, ela movimenta a espécie humana da forma que a gente conhece até hoje. Por quê? Porque o homem, ele comeu o conhecimento do bem e do mal. E muitas vezes quando a gente olha para esse fruto, né, a gente tem a visão do fruto como o fruto do pecado. Ali, o pecado começou ali, o mal começou ali, comeu o fruto. Mas o conhecimento também, o fruto também tinha conhecimento do bem, não só do mal. Então o que a gente conhece como fazer o bem é um conhecimento que estava dentro do fruto também. Então a gente comeu conhecimento, e conhecimento ele fica onde, né? Onde que o conhecimento fica? Ó, o que você está fazendo aqui agora, vendo esse vídeo? Adquirindo conhecimento. Pensa que talvez esse vídeo, esse conhecimento que eu estou entregando para vocês agora, fosse uma fruta. Faz de conta que isso aqui é uma fruta, não é uma fruta. Isso aqui é um fonezinho da Apple. Pensa que isso aqui é um conhecimento. Conhecimento que eu estou te dando agora. Tá aqui, você vai e come e já tem esse conhecimento na hora. Hoje não é mais assim, mas naquela época esse conhecimento ele foi adquirido dessa forma. Tanto que ele foi passado por todas as gerações, ele transformou o nosso código genético, a nossa forma de agir. E esse conhecimento do bem e do mal fez com que a gente ficasse escravo dessas duas forças. É isso mesmo que você está me ouvindo. Ao a gente adquirir conhecimento, você ficou escravo do mal e escravo do bem também. Você vê que quantas pessoas aí acabam com a vida delas fazendo bem. Né? Você vê pessoas aí que ajudam animais, mas ela perde a noção disso, ela tem 500, tem 1.000 cachorros, 2.000 cachorros, daqui a pouco não consegue mais dar comida para o cachorro, um cachorro começa a comer o outro, e a vida dela se destrói porque ela quer fazer o bem. Essa coisa de, eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer o bem, eu preciso fazer o bem, é uma escravidão também. E ao mesmo tempo que eu não quero fazer o mal, eu não quero fazer esse mal que eu estou pensando, eu não quero esse pensamento, eu não quero isso, eu não quero, é outra escravidão. E a pergunta que fica é, o que a gente era antes de ser escravo dessas duas forças? Qual que é o nosso estado original antes de adquirir esse conhecimento? E a resposta é que antes de ter esse conhecimento do bem e do mal, a gente era simplesmente livre. Escreve isso que eu estou falando aí para vocês. Livre. É por isso que toda vez que você ouve falar da palavra liberdade, e a palavra liberdade nessa nossa existência, ela é uma busca, mas toda vez que você ouve falar da palavra liberdade, ou que você assiste um filme que fala a respeito de liberdade, eu lembro que eu assisti um filme, Um Sonho de Liberdade, eu tinha uns 10 anos, depois assisti Coração Valente, e todos tinham esse mesmo valor da liberdade. Viemos lutar como homens livres. E vós sois homens livres. E quando a gente fala sobre liberdade, o nosso corpo inteiro
reage e responde a essa palavra, porque o nosso sistema inteiro reconhece que foi para esse estado do qual a gente foi criado, um estado para ser livre, um estado onde você não é escravo. Foi para a liberdade que Cristo Jesus vos chamou, foi para a liberdade. Conhecemos a verdade vos libertará. Aquele que conhece a verdade e está em Jesus será verdadeiramente livre. Então, Jesus, o plano todo de Jesus era trazer o homem para o seu estado original, antes de comer esse conhecimento do bem e do mal. Ao mesmo tempo que através de um homem o ser humano ficou escravo do conhecimento e do bem e do mal, através de um homem também o ser humano ficou livre. Mas experimentar essa liberdade não é só falar, Jesus, gente boa, eu conheço ele, legal, é assim, beleza, sou livre. Não. 99% da população mundial é escrava, muito escrava dessas duas forças, porque isso é uma busca diária, uma busca constante. É um caminho a ser percorrido, tem uma cauda mais longa. Mas você precisa entender que se tudo que na nossa narrativa hoje funciona e vai continuar funcionando, porque o modo humano de existir é um modo escravo do conhecimento do bem e do mal. Por isso que quando a gente faz um projeto, né, e a gente cria uma força antagônica que vai em direção a outra, vou dar um exemplo, de que parte você quer fazer o grupo? Você quer fazer parte dos resistentes ou dos desistentes? Quando eu coloco isso na minha narrativa e dou a opção para a audiência escolher que parte do grupo ele quer fazer parte, automaticamente essa audiência pensa, não, desistente não, quero fazer parte do resistente. E aí esse conflito entre duas forças é o que move a experiência humana. Se você for analisar todos os movimentos que trazem a experiência humana como a gente conhece, ela é movimentada por essa ambiguidade, por essa dualidade do conhecimento do bem e do mal. E você pode usar isso a seu favor, né? Você pode usar isso ao favor da mensagem que você tem para levar para as pessoas, porque essa é uma condição humana. A gente tem 1% de pessoas livres no mundo. Então é muito fácil conduzir essas pessoas através dessa dualidade de forças. Não é à toa que grandes movimentos que eram completamente negativos e terroristas conseguiram muitos adeptos. Por que eles conseguiram? Porque eles entendiam como que o ser humano funcionava. E aí usava isso para o mal. E você pode usar isso para o bem na sua narrativa, quando você simplesmente coloca na cabeça da audiência quais são os dois cenários que ela vai viver, né? Eu falo muito isso, né? Tipo, qual que é o cenário de visualização futura que ela vai viver, caso ela obtenha o seu produto e caso ela não obtenha. Porque quando você joga essa guerra para dentro da mente dela, é uma guerra que ela já conhece, é uma guerra que a gente vive a vida toda, que é essa dualidade entre o bem e o mal. Tem um mal que eu faço, mas não quero fazer. E tem um bem que eu quero fazer e acabo não fazendo. Que bagunça é essa que está dentro de mim? É por causa desse conhecimento que a gente comeu lá há 5 mil anos atrás, mas a boa notícia é que existe sempre uma saída. Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixa um comentário aqui abaixo. Faz todo aquele processo lá, aquele ritual de compartilhar, marcar, blá 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 e confusão. Tamo junto, vamos voar e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!